Boa, gente. Primeiramente, boa noite para vocês duas. Se eu não me engano, vocês duas são da Alimente, né? Camila eu sei que é, mas Letícia eu não tenho certeza. É Mas sim. boa, mas boa noite para vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre processo seletivo. E aí, sou eu que vou dar a capacitação, eu sou o convidado hoje e falando para vocês assim que é um assunto que eu gosto muito de falar. Quando eu estava na minha empresa júnior, eu fiz bastante processos seletivos assim para Arco e eu adoro fazer, então espero que seja bom para vocês. Mas tá, começando aqui com uma apresentação. Eu sou Marcelo, vocês já devem me conhecer, né, dos outros treinamentos. Sou pós-júnior da Arco Consultoria. Fui consultor de projetos, eu fiz parte do time do processo seletivo como à frente de infraestrutura. Depois eu explico para vocês um pouquinho de como é que funciona isso. Fui gerente de cultura, fui diretor de cultura também, então a minha atuação foi sempre na área de gestão de pessoas, e a área de gestão de pessoas é a área mesmo que cuida de processos seletivos nas EJs, geralmente, né? E atualmente eu estou aqui na FEGEP como especialista em desenvolvimento na área de expansão. Então eu sou a principal pessoa responsável assim por fazer o processo de federação rodar. Mas, depois dessa minha mini apresentaçãozinha, acho que a gente já pode iniciar de fato o nosso treinamento. Mas para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim. Por isso que eu disse que eu precisava da participação. Queria entender um pouco como é que funciona o processo seletivo da EJ de vocês. Eu sei que a Alimente, que vocês são, é uma EJ um pouco nova. Não sei se vocês já fizeram algum processo seletivo, se estão pensando no próximo processo seletivo de vocês, mas eu queria ouvir muito de vocês, assim. Vocês já fizeram algum processo seletivo? E se não fizeram, como você imagina que é um processo seletivo dentro de uma empresa júnior? Olha, processo seletivo a gente não fez. O máximo que seria ser tipo o entre a gente pra gente participar da empresa, que foi basicamente manifestação de interesse. Foi um processo seletivo meio que natural. Foi o pessoal que assistiu as. Eu esqueci agora, mas foi a reuniãozinha que a Amanda fez divulgando a empresa, não sei o que tal. Foi bastante gente assistir. Sendo que, de fato, quando foi a reunião, que era assim, quem tem interesse venha, veio só o pessoal da nossa empresa agora, vieram só essas 10 pessoas e foi esse processo seletivo natural. Aí quem continuou indo, quem ficou com interesse, é quem participa da equipe da nossa empresa. Mas falando de processo seletivo, do que eu penso para a gente no futuro, seria basicamente a gente tem uma vaga de alguém que precisa executar uma função, uma tal demanda, e a gente abriria um processo para pessoas, né, se submeterem a essa vaga. A gente faria a avaliação dela, a gente veria as competências dela, veria se ela se enquadra no que a nossa equipe precisa, se ela tem o perfil da nossa empresa e que, se tudo fosse sucesso durante esse processo, essa pessoa seria contratada para passar um período com a gente. Eu imagino que seja isso. Perfeito, perfeito. Tu trouxe muito. Estás mutado, Marcelo. Ai, meu Deus. Eu tava falando aqui só pro povo da gravação, né? Tava mutado. Mas perfeito. Tu trouxe muito do que realmente é e tem que ser um objetivo e uma funcionalidade de um processo seletivo. E como vocês não rodaram um processo seletivo ainda, vocês são, ó, os fundadores da EJ, vão ser as primeiras pessoas que vão criar o processo seletivo de vocês. Então acho que isso dá uma liberdade muito grande assim para vocês realmente é, fazerem da forma que vocês acham melhor, sabe? Que o processo seletivo realmente reflita a cultura de vocês. E, opa, João, boa noite. Mas passando assim, como funciona o processo seletivo da sua EJ, né? Ou então, se João quiser falar, eu não sei se João é da Alimente também. É não, é não. Boa, João, qual é a tua EJ, hein? A gente tá fazendo uma dinâmicazinha assim de como o treinamento hoje é de processo seletivo para você dizer como é que funciona o processo seletivo atualmente na EJ de vocês. Como é que funciona aí na Preserve. Se tu puder falar no microfone, mas se não puder pode escrever assim no chat também. Eu acho que tu vai escrever, né? Então eu vou continuar, mas quando tu mandar a mensagem eu leio o que tu mandar, beleza? Mas tá.
falando um pouco assim o que eu acho que é um processo seletivo. Na verdade, não é o que eu acho, é a definição que eu trago assim para vocês. É o processo que a empresa júnior ela vai selecionar a partir de alguns critérios as novas pessoas que vão entrar dentro da EJ. E por que o processo seletivo é tão importante? Porque é a partir disso que a gente consegue garantir a sustentabilidade organizacional da empresa. Porque a gente sabe que as pessoas que estão atualmente, um dia vão encerrar o seu ciclo. As pessoas podem ficar 6 meses, podem ficar um ano. Tem gente que passa até mais tempo numa empresa júnior. Eu passei 2 anos na minha. Mas, em uma hora ou outra, novas pessoas entrarão para assumir aquela responsabilidade. E para isso a gente tem que garantir a sustentabilidade. E aí, essas próximas pessoas que vão entrar no processo seletivo também vão ser as futuras gerências, também vão ser as futuras diretorias da EJ. E a gente sabe que isso é uma responsabilidade grande. Por isso que o processo seletivo precisa ser bem feito, sabe? E aí João falou assim que o processo seletivo de vocês funciona por meio da entrevista. E entrevistas é uma das etapas que eu vou conversar com vocês aqui também. Mas tá. Oi Aline, boa noite. Falando agora um pouquinho sobre a diferença de recrutamento e seleção. Quando a gente pensa no processo seletivo, são duas frases, duas palavras no caso, que podem parecer muito um sinônimo, mas elas têm diferenças e tem muita diferença. E aí eu queria pedir assim a alguma pessoa, algum voluntário para dizer o que vocês acham que é a diferença do recrutamento e a diferença entre a seleção, assim. Pode falar, Aline. Eu acredito que recrutamento seja, como é que eu posso dizer? Trazer pessoas que você já tem uma certa concepção. E a seleção seria você abrir oportunidades para que novas pessoas possam se candidatar a determinada vaga em uma empresa, por exemplo. Boa, boa. Eu acho que tu acertasse um pouco mais no recrutamento do que na seleção. Mas eu vou explicar para vocês a diferença. E para explicar a diferença, eu trago uma frasezinha assim, que é fit cultural. O que seria o recrutamento? Recrutamento, na coisa mais generalista possível, é chamar pessoas para a sua empresa júnior. Então, é divulgar o processo seletivo de vocês, é conversar com um amigo, dizer para ele se inscrever, é falar para aquele seu colega de turma se inscrever, é vocês postarem no Instagram, fazerem posts de divulgação que o processo seletivo está aberto. É chamar pessoas. Só que a seleção, ela já vem de selecionar. Então, quando as pessoas estão recrutadas, quando a gente tem aquele número de inscritos dentro do nosso processo seletivo, a partir disso a gente vai selecionar. E o fit cultural, ele vem na parte de seleção, por quê? Fit cultural significa muito se aquela pessoa que está dentro da sua empresa júnior, ela está encaixada na sua cultura. E o que significa isso? Se aquela pessoa sabe o seu papel dentro da empresa júnior, se aquela pessoa consegue participar dos ritos que vocês têm, reuniões, capacitações, se aquela pessoa está integrada dentro da EJ, consegue ter amizades com as pessoas, se a pessoa se sente confortável de estar dentro da EJ, e se a pessoa realmente acha que faz sentido estar participando da sua empresa júnior. Isso é fit cultural. Então, a gente, quando está selecionando pessoas no processo seletivo, a gente quer esse tipo de pessoa. Quer pessoas engajadas, quer pessoas que queiram trabalhar pela sua empresa júnior, quer pessoas que se sintam bem dentro da empresa júnior. Então, a seleção, ela leva muito do fit cultural. Queremos trazer pessoas que se encaixam na nossa cultura para dentro da empresa júnior. Deu para entender? Boa, boa. Pode falar. Quem ia falar? Eu só falei deu sim, pode continuar. Tá, tranquilo. E agora eu vou dizer para vocês um passo a passo. Muitas pessoas dizem assim, tá, mas como é que eu seleciono as pessoas? Como é que eu faço um processo seletivo? E aí eu digo para vocês que não tem uma fórmula correta, gente. Tem empresas juniores que fazem processos seletivos das mais diversas formas possíveis. Mas a gente sempre aqui tá para ajudar e facilitar as coisas para vocês. A gente mostra um possível caminho.
E esse possível caminho, ele tem 5 fases que eu vou estar explicando. Mas a primeira coisa que eu digo, isso daqui não é uma regra. Você, a partir disso, pode adaptar da forma que você acha melhor para a sua empresa júnior. Mas a gente olha muito que para ter um processo seletivo, primeiro de tudo a gente precisa ter a fase de planejamento. Então, a gente não pode simplesmente, vou começar o processo seletivo e começar o processo seletivo amanhã, sem planejar nada. Não. A gente precisa primeiro organizar as coisas, para que aí a segunda fase inicie, a fase de inscrições. Então, inscrições é justamente a gente abre o formulário de inscrição e vai atrás de pessoas, convidando o pessoal a se inscrever. E aí eu estou falando de uma forma bem generalista assim, porque depois eu vou dar vou explicar um pouquinho melhor cada uma delas. Mas, após as inscrições, a gente tem dinâmicas, que são testes. E o que seria isso? São dinâmicas que a gente vai avaliar muito como as pessoas trabalham, a gente vai avaliar como elas trabalham em grupo, principalmente, porque a gente sabe que dentro da empresa júnior a gente tem muito isso de não queremos ser individualistas, a gente trabalha muito em grupo. Se a gente vai fazer um projeto, a gente faz em dupla, faz em trio, ou então se a gente tem um projeto interno da EJ para fazer, a gente nunca faz as coisas sozinhos. E além disso tem a convivência também, né, gente? Então, dinâmicas servem para a gente testar as pessoas, se realmente faz sentido trazer elas para dentro da empresa júnior. Entrevista, a quarta fase, são aquelas entrevistas individuais, assim, que você vai avaliar um pouco de como a pessoa como ela se porta, avaliar também, às vezes, até mesmo como ela se sai em determinadas situações de perguntas que vocês vão fazer. Então, por exemplo, existem perguntas de processo seletivo. Eu lembro quando eu entrei na minha J, perguntaram para mim, como você faria para encaixar uma girafa dentro de uma geladeira? E aí, tipo, você está numa entrevista de processo seletivo e fazem uma pergunta dessa. O que é que você vai fazer? Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, por que estão me perguntando isso? Mas quando eu entrei na EJ, quando eu fiz parte do time do processo seletivo da minha EJ, eu entendi que a gente faz essas perguntas para avaliar se as pessoas são criativas. Então, a partir das respostas delas, a gente consegue entender se aquelas pessoas pensam mais fora da caixinha, se são algumas pessoas mais metódicas. Então, por exemplo, tinha gente que dizia, era só empurrar a girafa para dentro da geladeira e pronto. Isso que significa o quê? São pessoas que pensam assim de forma mais metódica. Então é só a gente chegar lá e fazer. Mas tinha gente que dizia, a gente pode cortar a girafa, ou então a gente pode construir uma girafa, construir uma geladeira maior. Então a gente percebe que são pessoas um pouco mais sonhadoras, assim. Elas pensam de uma forma diferente. Mas tá, isso foi só um exemplo para vocês. No fim, a gente tem a fase trainee. Então a fase trainee já é aquela fase de a gente capacitar as pessoas para realizar projetos ou então para estar trabalhando dentro das áreas internas da nossa empresa. Então, por exemplo, eu vim de um EJ de arquitetura e engenharia. As pessoas no trainee, elas passavam por capacitações para aprender os programas, para aprender como fazer renderizações, para aprender como fazer modelagem. Mas se, por exemplo, a pessoa que está participando do seu processo seletivo, ela está participando para a área de gestão, então a fase trainee é muito para mostrar para elas as metodologias que usam em gestão, como vocês trabalham na área, basicamente capacitar. E aí a gente tem os novos membros na EJ, as pessoas que vão entrar para fazerem parte da sua empresa júnior. Mas tá, vou começar agora que eu dei um geralzão, eu acho que eu acabei até falando demais no geralzão, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais dentro da primeira fase, o planejamento. Como a gente planeja o nosso processo seletivo. E eu digo para vocês que a primeira coisa é entender o candidato ideal. O candidato ideal é aquele tipo de pessoa que você quer atingir e atrair para o seu processo seletivo. Vou mandar o slide sim, viu, Carlos? Primeiro de tudo, você vai definir quais as necessidades da empresa quanto ao perfil de candidatos e vagas disponíveis. E por que a gente primeiro precisa olhar para a empresa? Porque, por exemplo, a gente pode avaliar que atualmente a Alimente
é um exemplo, tá? Atualmente a Alimente ela está tendo dificuldade em vendas. O pessoal não tem muito fit para fazer ligações, o pessoal talvez seja um pouco mais envergonhado, não seja tão extrovertido. Então a gente quer que no próximo processo seletivo a gente tenha um perfil de candidatos que eles sejam mais extrovertidos, que eles não tenham tanta vergonha, que eles tenham uma facilidade de comunicação, porque para você falar com o cliente você tem que ter uma boa comunicação. Então isso é definir perfil de pessoas que vão entrar dentro da empresa júnior. E além disso, vagas disponíveis. Às vezes você está com um time de gente de gestão completo e talvez não faça sentido abrir vaga no processo seletivo para alguém de gente de gestão. Então é muito mapear aquelas vagas que você vai ter. Depois, mapear onde estão os candidatos que melhor correspondem ao perfil. E mapear candidatos vai muito de entender. A gente vai buscar esses candidatos em períodos mais avançados? A gente vai buscar candidatos em períodos iniciais do curso? Na minha empresa júnior, eu sempre estou dando esses exemplos, teve um momento que a gente tinha muita gente da equipe que era dos períodos iniciais. Isso acabou sendo um problema porque os projetos estavam saindo com a qualidade mais baixa, porque o pessoal do período inicial ele não sabia executar um projeto numa qualidade como o pessoal que já estava mais avançado do curso. Então a gente disse, esse processo seletivo vai ser focado em pessoas do quarto, do quinto período, que elas já têm mais experiência. Mas isso vai muito de como vocês mapeiam, sabe? Identificar quais características serão avaliadas. Eu acho que isso é um pouco até do que eu falei no início. Então, a gente vai avaliar se as pessoas são desenroladas, a gente vai avaliar se a pessoa tem boa comunicação, a gente vai avaliar se a pessoa... deixa eu ver. A gente vai avaliar se a pessoa é uma pessoa mais sonhadora, que a gente quer pessoas mais criativas, ou a gente quer pessoas mais metódicas. E, por fim, definir o que será oferecido na jornada para desenvolver os candidatos nas habilidades e nas vagas. Então, muito disso é planejar o que é que a gente vai fazer no nosso processo seletivo para que no final dele as pessoas estejam capacitadas e, melhor de tudo, as pessoas elas estejam prontas para fazerem parte da minha empresa júnior. Não apenas tecnicamente, mas que ela esteja imersa na nossa cultura. Então é muito de pensar tudo que vai ser feito. E depois a gente vai na organização geral. Então a gente vai para partes mais de mão na massa. A gente vai definir quais plataformas a gente vai utilizar. Então, por exemplo, a gente vai fazer as nossas dinâmicas de forma presencial ou de forma online. Se for de forma presencial, a gente vai ter que pegar uma sala da universidade para fazer as dinâmicas. Se for de forma online, a gente vai fazer a dinâmica através do Google Meet. Então, isso são plataformas. Mapear necessidades financeiras. Então, se você vai precisar gastar no processo seletivo. Muitas vezes, se você vai fazer uma dinâmica presencial, você vai precisar gastar, por exemplo, imprimindo papel para o pessoal escrever nas dinâmicas. Você vai precisar gastar, sei lá, comprando um chocolate para dar de brinde para as pessoas que participarem da sua dinâmica. Então vejam que vocês vão gastar financeiramente. Definir métricas e estratégias do processo. Isso vai muito de metrificar o desempenho, porque você não pode simplesmente chegar depois de uma dinâmica e dizer, eu gostei daquela pessoa, a pessoa vai entrar, ou então, eu não gostei daquela pessoa, aquela pessoa não vai entrar na minha empresa júnior. Não, você precisa metrificar isso de que forma? Quando você fez o mapeamento do candidato ideal, você entendeu que perfil você quer. Então, se você já tem o perfil que você quer, sei lá, quer pessoas desenroladas, você, enquanto está fazendo as suas avaliações, você vai ver, essa pessoa tem pontos de ser uma pessoa desenrolada ou não. Aí você vai botar, essa pessoa tem boa comunicação ou não. Aí você marca sim ou não. Essa pessoa é desenrolada ou não. Marca sim ou não. No final você vê, a partir disso, se aquela pessoa teve uma boa nota ou não para entrar na sua empresa júnior. E aí, por último, definir a equipe organizadora do processo seletivo. E eu vou falar melhor da equipe no próximo slide. Mas eu queria saber, até aqui tá tudo bem ou alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas é só levantar a mão, sabe? Eu sei que eu falo bastante, mas tudo tranquilo? Tudo
Tranquilo. Boa, boa. Antes do slide falando sobre a equipe, eu vou mostrar esse exemplo para vocês aí. Competências comportamentais. Eu falei para vocês que isso vai muito do que vocês querem, né? Mas mesmo assim, existem algumas coisas que a gente vai pro senso comum, assim, do que é que a gente quer dentro da empresa júnior ou não. Então, aquilo que a gente vê que é essencial para uma pessoa ter, para uma persona ter, ela deve ser aberta a feedbacks, ela deve ter uma inteligência emocional, ela deve ter coerência nas falas e nas ações que ela tem. Ela deve ser uma pessoa coletiva, deve ter empatia, deve ser ética. Isso são coisas essenciais. Eu acho que é muito assim. A gente quer ter pessoas desse tipo na nossa EJ. Mas coisas desejáveis. O que seriam as coisas desejáveis? A gente deseja que as pessoas sejam organizadas. A gente deseja que as pessoas sejam comunicativas. A gente deseja que as pessoas sejam não violentas. Isso é bom de ter, mas é desejável porque, por exemplo, se a pessoa não tem uma boa comunicação, você não vai cortar ela do processo seletivo porque ela não tem uma boa comunicação. Não, você vai tentar capacitar ela, ajudar ela para que ela melhore a comunicação dela, sabe? Então, se as pessoas já tiverem uma boa comunicação, ótimo. Mas como é uma opção desejável, a gente pode estar ajudando elas a melhorarem a sua comunicação se ela não tiver uma comunicação tão boa assim. Competências técnicas. O que é essencial? E aí eu digo para vocês, para você abrir um processo seletivo, o essencial é que as pessoas tenham conhecimento MEG e além de conhecimento MEG, elas tenham fit cultural, que eu falei lá no início. As pessoas precisam entender o movimento Empresa Júnior, precisam querer estar no movimento Empresa Júnior e precisam fazer sentido dentro da sua empresa júnior. Porque, por exemplo, imagina que você vai aprovar uma pessoa no processo seletivo que é desengajada, uma pessoa que diz assim, eu nem gosto de empresa júnior, estou entrando só para receber as horas. Vocês acham que isso é legal? Não. Porque se ela está entrando só para receber as horas, por exemplo, quando ela for aprovada, ela não vai participar das reuniões, ela não vai fazer projeto, ela não vai querer trabalhar na EJ mesmo, sabe? Então, o essencial, ter vontade, ter fit cultural e conhecer do movimento Empresa Júnior. E o que é desejável? Aí colocam as mesmas coisas assim, organização, comunicação, mas eu digo para vocês que na minha empresa júnior a gente tinha muito isso de técnica, programas, SketchUp, AutoCAD, para executar projetos, porque era de engenharia e arquitetura. Mas a gente não reprovava uma pessoa porque ela não sabia mexer em algum programa desse. Então, o essencial é ter fit cultural. Se você não sabe mexer no programa, você entra para aprender. Beleza? Mais uma coisa, vocês não podem aceitar de jeito nenhum pessoas que sejam antiéticas, pessoas individualistas, pessoas conformistas. O que é conformismo? Conformismo é muito de, por exemplo, a nossa empresa júnior ela precisa bater uma meta, precisa vender 5 mil reais. Mas ninguém se mexe para fazer isso. Você chama aquela pessoa, olha, bora marcar um dia de prospecção para a gente ligar, tentar vender alguma coisa? A pessoa, não, a gente não vai bater essa meta mesmo, eu nem vou ligar. Isso são pessoas conformadas e eu acho que, acima de tudo, não são apenas conformadas, mas elas são aquelas pessoas que, sabe, desanimam os outros. Não queremos isso dentro da EJ, sabe? Queremos pessoas inconformadas. Pessoas que dão pouca abertura a receber feedback. Então, se você vai dar um feedback para ela, ela é agressiva com você, ela não aceita o feedback que você deu. A gente também não quer isso dentro da empresa júnior, porque um dos nossos pilares é dar feedbacks, é fazer com que os outros melhorem. E por último, o propósito desalinhado. Não faz sentido ter uma pessoa dentro da sua EJ que seja desalinhada com a sua cultura. É isso. Acho que deu para entender, né? Mas tá, agora eu vou falar sobre a equipe do processo seletivo. E o processo seletivo ele precisa ser levado como um projeto. E o que é um projeto? Projeto é uma coisa que tem início, meio e fim. Precisa ter um resultado no final. Então, precisa ser levado com muita seriedade, até porque a gente está falando do futuro da sua empresa júnior. Então, para isso, a gente precisa ter uma equipe que seja capacitada
para que ela consiga rodar o processo seletivo. E uma observação muito importante: não é ideal que a área de gestão de pessoas, que a área de RH, que a área de cultura faça o processo seletivo sozinho, e muito menos que a diretoria rode o processo seletivo sozinho. Por quê? O processo seletivo é uma coisa que demanda tempo e demanda muita organização. Uma pessoa só não consegue rodar, ou uma área só não consegue rodar, porque ela vai ficar sobrecarregada. Então, a área de gestão de pessoas, em vez de estar cuidando do desenvolvimento dos membros que já estão, cuidando das capacitações, cuidando no bem-estar das pessoas, vai estar totalmente sobrecarregada no processo seletivo e a gente não quer isso. Então a gente tem aqui meio que um organogramazinho do que poderia ser uma equipe do PCEL, que é a diretoria. A diretoria vai estar lá muito para liderar, para organizar, para dar dicas, para validar as coisas. Mas quem vai fazer as coisas mesmo é um gerente, que vai ser o líder da equipe do processo seletivo, e pessoas que vão estar alocadas em funções específicas. Então, o gerente ele vai liderar uma pessoa de comunicação, que vai ser aquela pessoa mais focada em realizar divulgações, em fazer artes, em colar cartazes, fazer as artes dos cartazes. A gente vai ter uma pessoa de desenvolvimento, que é aquela pessoa que vai estar muito responsável por criar as perguntas, por criar as dinâmicas que vão estar rolando, por ver quais as coisas que vão ter de capacitações durante o processo seletivo. Uma frente de infraestrutura. Infraestrutura é aquela pessoa que vai fazer o processo rodar, que vai criar formulários, que vai criar planilhas de avaliação, que se precisar fazer alguma coisa presencial, a pessoa vai na faculdade, vai conseguir uma sala para fazer presencialmente, vai comprar as coisas que precisam ser compradas, comprar um papel, comprar um lápis para fazer a nossa dinâmica, sabe? Basicamente isso. E aí eu digo para vocês de novo, precisa ser assim? Não precisa. A gente está dando um exemplo e vocês, quando forem fazer o processo seletivo de vocês, podem fazer de variadas formas, mas isso é um exemplo legal de se fazer, beleza? Boa! Inscrições. Agora a gente começa já no processo seletivo em si. É a fase de atrair pessoas. Então, o que a gente precisa na fase de inscrição? A gente precisa construir estratégias de comunicação e conteúdo que façam as pessoas se inscreverem. Então, a gente precisa começar uma divulgação, precisa fazer posts no Instagram, a gente precisa criar artes, ter uma estratégia mesmo, não apenas nessa parte visual, mas, por exemplo, a gente vai fazer visitas nas salas de aula, a gente vai conversar com os estudantes, qual é o tom de voz que a gente quer adotar, qual é a proposta de valor que a gente vai dar para a nossa EJ. A proposta de valor é muito no sentido de você falar bem da sua EJ, falar os benefícios que fazer parte da empresa júnior traz. Então, tudo isso é organizar a comunicação e o conteúdo. Preparar as inscrições e documentos importantes, como edital, formulário. Isso já vai muito da área de infraestrutura. Então, a gente precisa escrever um edital que vai estar explicando para as pessoas as datas, vai estar explicando as fases e, além de tudo, vai estar explicando meio que direitos e deveres, assim. É meio que um documento de regras. Isso é um edital. Formulário de inscrição, lógico, porque você precisa do formulário para se inscrever, né? Boa. Realizar a divulgação do processo seletivo. Muito importante, mas eu já comentei um pouquinho. E prospecção de candidatos. Às vezes, pode ser, a sua empresa júnior, ela pode ser muito famosinha assim. O pessoal já conhece a empresa júnior. Quando você abre as inscrições, já tem 20 pessoas inscritas, sem você precisar fazer muito esforço. Mas, às vezes, também é muito importante prospectar, ir atrás de pessoas, conversar com os alunos, com os estudantes e realmente convidar eles a participarem. Isso é prospectar. E aí eu digo para vocês, canais importantes de divulgação do processo seletivo. Instagram da EJ, porque eu acho que hoje em dia Instagram é a rede social que as pessoas mais utilizam. Então, postar artes de divulgação no Instagram. WhatsApp. E aí eu digo grupos e privado. Por quê? Grupos,
você vai mandar a artezinha e o textinho de divulgação no grupo da sua turma, mas privado você pode mandar mensagem para as pessoas da sua turma, de outras turmas, no privado chamando para conversar mesmo, sabe? Isso é uma boa estratégia. Salas de aula, você ir nas aulas dos professores, pedir 5 minutinhos para apresentar o seu processo seletivo. Palestra, você pode organizar uma palestra um dia no auditório da sua universidade, convida todo mundo para conhecer um pouco melhor a empresa Júnior. Isso é uma boa estratégia. Por fim, cartazes e panfletos. Tem muita gente que cola cartazes com um QR Codezinho assim. Aí o pessoal tá passando no corredor, vê aquele cartaz, pega o celular e já coloca lá o QR Code para se inscrever. São dicas assim. Existem outros canais? Existem. Isso vai muito da realidade de vocês. Terceira e quarta fase, dinâmicas e entrevistas. Esse já é aquele momento que a gente vai avaliar as competências, que são aquelas famosas soft skills. Então, as habilidades e competências comportamentais que as pessoas têm para a gente ver como elas agem dentro do ambiente de trabalho. Então, como eu falei, dinâmica é para você ver como ela trabalha em grupo. As dinâmicas são em grupo. Entrevistas é para você ver como é aquela pessoa individualmente. Para avaliar, e aí chega numa parte muito importante, como a gente vai avaliar essas pessoas. Então, a gente tem que oferecer uma jornada de desenvolvimento e de conexão para equiparar os candidatos às necessidades da EJ. Além de você fazer a dinâmica, além de você fazer a entrevista, você precisa trazer capacitações. Então, durante um processo seletivo é muito importante trazer capacitação de comunicação, trazer capacitação de... meio que me deu um branco aqui agora. Trabalho em equipe, porque a gente quer que essas pessoas desenvolvam essas habilidades, então a gente vai capacitá-las para isso. A gente vai avaliar o fit cultural, então entender se as habilidades que as pessoas têm fazem sentido com a EJ e se elas se identificam com a cultura do MEG e com a sua cultura. E avaliar também as competências. Então a gente vai ver se as habilidades que ela tem também faz sentido ter na nossa empresa júnior. Isso tudo está dentro da avaliação. E aí, como avaliar a cultura da EJ? Uma coisa que eu falei muito é fit cultural, né? Como eu vou saber se as pessoas se encaixam no fit cultural da minha EJ? Acho que primeiro de tudo é entender o que é esperado da sua cultura. Por exemplo, digamos que vocês tenham um valor. Alguém diz um valor aí da sua EJ. Vou pedir a participação de vocês agora. Digam um valor e o que ele significa atualmente na EJ de vocês. Alguém pode me ajudar? Bora, gente. Participação. Persistência. Boa, Aline. Persistência. A gente tem um valor na empresa júnior da gente que é persistência. A gente quer e a gente tem na nossa cultura que os membros precisam ser persistentes. Eles não podem se abalar no primeiro não que eles recebem. Eles têm que ir atrás. Eles têm que fazer várias tentativas. Eles não podem desistir fácil. Então, a gente espera que as pessoas sejam desse tipo, que as pessoas não desistam fácil, que as pessoas sejam persistentes. Isso é avaliar se a pessoa faz sentido estar na sua cultura ou não. Tenha pessoas referências da cultura para realizar essa avaliação. Então, por exemplo, se você ainda não entende o que é a cultura da sua empresa júnior, dá uma olhada para a equipe que você tem e olha aquela pessoa que você vai dizer, olha, essa pessoa é a cara da Alimente. Essa pessoa é a cara da Preserve. Por que ela é a cara? Porque é uma pessoa muito engajada, porque é uma pessoa que segue nossos valores, porque é uma pessoa que inspira você. Então, você vai pegar as características daquela pessoa e vai dizer, eu quero que todo mundo que participe do meu processo seletivo e que entre na EJ seja parecido com ela. Então, isso também vai ajudar a guiar vocês a entender a cultura que vocês têm. Construa um bate-papo com o candidato e entendam se os propósitos se conectam. Então, acho que isso vai muito quando você pensa na entrevista da pessoa. Se aquela pessoa, por exemplo, na entrevista, se mostra um candidato
não persistente. Se aquela pessoa na entrevista se mostra um candidato desinteressado. Desinteressado no sentido de que eu, quando fiz processo seletivo na minha J, tinha gente que chegava na entrevista e dizia: por que você se inscreveu? A pergunta. Ela dizia: eu vi as inscrições, me inscrevi, mas eu não gosto muito de empresa júnior não. Estou participando só por participar. Vocês acham que os propósitos da Alimente, da Preserve, da sua empresa júnior se conectam com essa pessoa? Não. E você entendeu isso porque você teve o bate-papo, você teve a entrevista. Então, quando você estiver fazendo a entrevista, busquem muito perguntas que vão por esse meio, sabe? Por último, tenha planilha com valores, levante perguntas situacionais para entender o comportamento. Eu acho que essa de perguntas situacionais foi o exemplo que eu já dei aqui, né? Mas isso de planilha com valores é muito importante, como eu falei. Vocês precisam ter métricas. Então você vai ter uma planilha onde você vai colocar todas as respostas que o candidato deu, porque talvez a equipe de avaliação seja composta por 4 pessoas, mas naquela hora da entrevista só estava você entrevistando. Então é bom registrar, porque os 4 avaliadores depois podem estar vendo as respostas da pessoa. E além disso, planilha com valores, o que significa isso? Você vai querer, por exemplo, eu estou usando sempre o exemplo de Aline, né? Eu vou usar agora o de Camille. Inovação. Você quer que as pessoas sejam inovadoras. Eu vou colocar na minha entrevista uma pergunta falando assim, sei lá, imagine que você tem uma caneta sem tinta e você precisa vender em 1 minuto essa caneta sem tinta para mim. E aí a pessoa vai lá, 1 minuto, dá o pitchzinho dela dizendo por que você deveria comprar a sua caneta sem tinta. Você, a partir da resposta daquela pessoa, vai entender, será que ela é uma pessoa inovadora ou não? Então, por isso tem que estar tudo registrado e tudo tem que ser pré-definido antes, assim, ó. Então, vocês, quando forem fazer as perguntas da sua entrevista, vejam realmente se aquilo está alinhado com o que você espera do candidato. Quinta fase e última, trainee. Onboarding. O que seria onboarding? Onboarding já quer dizer que é a pessoa que está entrando na sua empresa júnior. Então ela está naquele processo de adaptação. E aí existem 2 coisas. Tem empresa júnior que faz o trainee ainda no processo seletivo. Então, por exemplo, você é trainee, você não está dentro da empresa júnior ainda. E tem empresa júnior que aprova as pessoas depois da dinâmica de entrevista e começa o trainee quando elas já estão aprovadas. E aí eu digo, isso vai da realidade de cada um. Na minha empresa júnior, quando você era trainee, você ainda não era aprovado. Porque a etapa de trainee, ela é uma etapa muito para treinar, capacitar as pessoas para ver se ela consegue trabalhar no dia a dia em projetos ou nas áreas, né, gente? Gestão, marketing, vendas. Então você vai capacitar ela tecnicamente. Então na minha empresa júnior, como era de arquitetura e engenharia, o trainee avaliava se as pessoas conseguiam fazer um projeto. E aí, depois dessa etapa, a gente escolhia os candidatos que iriam entrar na empresa júnior, no caso, né? Porém, você pode capacitar tecnicamente as pessoas quando elas já estão dentro da sua empresa júnior. Então a gente precisamos de pessoas agora e a gente capacita elas ao longo da jornada delas dentro da empresa júnior. Então o trainee, ele vai ser quando já tiver todo mundo aprovado. Mas aí, você tem que ter feedbacks assertivos para dar sobre a jornada do candidato, para que preserve a experiência de todos e a imagem da EJ. Então, o que é importante do feedback? Se a pessoa passou, se foi aprovada, você vai dizer para ela os pontos que você percebeu positivos e os pontos que ela pode melhorar. Então, você está dentro da empresa júnior, foi aprovado. Você foi muito bom nisso, mas a gente percebe que você precisa melhorar um pouquinho naquilo também. E outro ponto muito importante é os feedbacks para as pessoas que foram reprovadas. Porque você não quer simplesmente dizer, você não passou,
e a pessoa fica com raiva porque não passou e sai falando mal da sua empresa júnior para todo mundo. Você não quer isso. Você precisa dizer para aquela pessoa por que ela não passou. A gente reprovou, não vamos dizer a gente reprovou você, né? Mas a gente diz, infelizmente você não passou no nosso processo seletivo, porque nós percebemos que você ainda precisa desenvolver essa competência, mas a gente já deixa o convite para que no próximo processo seletivo você tente de novo. Então, a gente precisa ter feedbacks, tanto para quem é aprovado, quanto para quem é reprovado. Realizar ações de formação do time com os membros. Então, quando a gente está no onboarding, que já é a entrada das pessoas, a gente precisa realizar momentos para que as pessoas conheçam o time que a gente tem, que elas se integrem no time mesmo e se sintam parte da empresa júnior. Porque eu digo para vocês assim, vocês queriam estar num ambiente que as pessoas não acolhem você, que você não se sente bem? Não, ninguém queria. Então, no processo seletivo é muito importante, quando a gente finaliza ele, fazer com que as pessoas se integrem dentro da empresa júnior da gente. Por fim, intensificar a jornada de treinamento. É muito do que eu falei. A gente vai treinar e capacitar as pessoas. Metrifique o processo. Muito importante. O sucesso do processo seletivo, ele não é apenas quando você tem lá 10 pessoas aprovadas, o processo seletivo acabou, botamos 10 pessoas para dentro da empresa. Não. Você tem que avaliar isso depois também. O que você pode avaliar? Eu vou falar a primeira coisa, turnover. O que significa turnover? Digamos que você quer que as pessoas passem 6 meses na sua empresa júnior. Não vou dizer 6 meses, você quer que a pessoa passe 1 ano. 1 ano é o ciclo mínimo dela dentro da empresa júnior para receber o certificado e para se desenvolver. Mas a pessoa com 2 meses de processo seletivo aprovado sai da empresa. Isso significa turnover, porque a pessoa saiu antes do período ideal que ela deveria realmente sair. Então não adianta você botar 10 pessoas para dentro e 2 meses depois 5 pessoas já foram embora. O que é que aconteceu de errado? Será que foi porque você não integrou bem as pessoas na empresa júnior? Será que foi porque você colocou pessoas para dentro que não estavam alinhadas ao fit cultural da sua empresa júnior? É de se pensar. Outras métricas, tempo de rampagem. Tempo de rampagem vai muito o tempo que a pessoa vai demorar a se capacitar para fazer os projetos. Então, período de rampagem pode ser 1 mês, 2 meses. Se as pessoas se capacitam de forma rápida, isso quer dizer que foi um ponto positivo. Se as pessoas têm dificuldade de se capacitar, talvez no próximo processo seletivo eu precise focar mais em capacitação, sabe? Então você não está pensando apenas no agora, você pensa no futuro, nos próximos processos seletivos. Tempo médio de permanência das pessoas. Então, é muito do que eu falei de turnover também. Quanto tempo a pessoa vai ficar dentro da empresa júnior? Porcentagem de candidatos que vieram de cada canal de divulgação. Isso é muito importante. Para você saber na etapa de inscrição onde você vai dar mais focos. Por exemplo, você pode botar uma pergunta no formulário de inscrição. Por onde você ficou sabendo do nosso processo seletivo? Aí a pessoa vai dizer, fiquei sabendo pelo Instagram, fiquei sabendo pela visita que fizeram na minha sala. No próximo processo seletivo que vocês fizerem, vocês dão uma olhada nos dados e vocês veem 40% das pessoas vieram pelo Instagram. Só 10% vieram pelas visitas que a gente fez em sala, por exemplo. Então você vê que no próximo processo seletivo você precisa focar muito no Instagram, que é o que mais atrai pessoas, do que fazer visita em sala. Quer dizer que você vai parar de fazer visita? Não. Quer dizer que você vai focar mais em uma pessoa, em uma coisa através dos dados que você tem. Performance da equipe do PS. Então, as pessoas que estavam organizando o processo seletivo se saíram bem? É uma coisa para se avaliar. NPS. O NPS é uma frasezinha em inglês que, se eu não me engano, é Net Promoter alguma coisa. Basicamente, é uma nota de 0 a 10. Então, você pode passar um formulário para as pessoas dizendo o que foi que vocês acharam. Dê uma nota. Quais os feedbacks que vocês têm.
para o nosso processo seletivo. A partir disso, da avaliação das pessoas que participaram, vocês podem pegar os feedbacks delas para melhorarem no futuro. Métricas de diversidade. Isso é um ponto muito importante, assim. E eu acho que eu posso dar um exemplo para vocês. Às vezes, empresas júnior de engenharia têm muita dificuldade de atrair meninas para sua empresa júnior. Porque quando você olha para o mundo que a gente vive mesmo, eu acho que nos últimos tempos isso até tem diminuído um pouco, mas às vezes pensam que cursos de engenharia são coisas mais de homens, tem muitos homens participando. Então, como a gente faz para atrair mais mulheres para o nosso processo seletivo? A gente pode fazer uma roda de conversa de mulheres, a gente pode trazer um post no Instagram mostrando as mulheres que já passaram pela nossa empresa júnior. Então, pensar diversidade é pensar isso também, sabe? E, antes de mostrar as referências, eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida. Até aqui. Tudo claro ou alguém quer saber de mais alguma coisinha? Sem dúvidas. Tudo Aproveitei até para beber água. Estou com a boca seca aqui. Referências. Oi, pode falar, Camille. Foi que eu achei que ela ia falar, ia deixar ela falar primeiro. Mas era a respeito do que tu falou, sobre tipo, o que acontece se, por exemplo, a gente fez o processo seletivo, a gente empregou 10 pessoas, sendo que depois de uns 2 meses metade saiu. O que seria recomendado fazer nessa situação? É fazer outro processo seletivo? Seria tentar manter essas outras pessoas? Como é que seria? Eu acho que, primeiro, se 5 pessoas saíram, você precisa entender por que saíram. Entenda o problema. O problema foi no processo seletivo ainda ou foi um problema interno da empresa? Porque se você entender o problema, no futuro, quando você for fazer outro processo seletivo, então quando as próximas pessoas entrarem, você não vai cometer o mesmo erro. E segundo, vocês têm que avaliar como é que vocês estão internamente. Se 5 pessoas saíram e a gente realmente precisava de 10 na equipe, o pessoal que está agora está sobrecarregado porque a gente tem poucas pessoas, abre um novo processo seletivo. Beleza? Se não for tão necessário assim, espera dar o tempo do próximo processo seletivo mesmo. Geralmente tem um processo seletivo por semestre nas empresas juniores. No primeiro semestre e um no segundo semestre. Boa? Obrigada. Referências. Isso daqui são modelos, metodologias que podem ajudar vocês a formular as coisas de uma forma mais fácil. Então, isso é um frame para montar um candidato ideal. E aí, gente, tá tudo em inglês aqui. Confesso para vocês que eu entendo um pouquinho de inglês, mas talvez não saiba tudo. Mas você vai montar o candidato ideal do seu processo seletivo, o que você pode fazer. Primeiro aqui na bio, é muito de quem é a pessoa. Então, você quer montar um candidato de que tenha mais ou menos ali 20 anos, é a idade das pessoas que fazem um curso de graduação. Você quer que sejam pessoas de quais cursos? Quer que seja de engenharia elétrica, de engenharia civil? Você quer pessoas que já tenham alguma experiência ou sem experiência? Às vezes, sem experiência, né? Porque estamos na universidade ainda. Aí goals. Goals é o quê? É meta, gente? Não sei o que é. Se alguém souber mais do inglês, me ajuda aí. Mas, por exemplo, frustrações. O que essas pessoas se frustram? Então, as pessoas se frustram muito com o curso porque não tem um aprendizado na prática. O curso ele é muito teórico. Se as pessoas se frustram com isso, a gente vai chamar elas para a empresa júnior dizendo, olha, o curso não traz a prática para vocês, mas a empresa júnior traz. Canais. Canais de divulgação. Onde é que a gente vai encontrar essas pessoas? A gente vai encontrar essas pessoas no WhatsApp? A gente vai encontrar essas pessoas no Instagram? Skills, habilidades. Que habilidades a gente quer nos nossos candidatos? Personalidade. Que tipo de personalidade a gente quer no nosso candidato? Então é tipo, vocês montam isso e no final, quando tiver tudo montado, você vai ter perfil de candidato ideal da sua EJ. Então, eu vou mandar esse material, mas vocês podem pesquisar no Google como montar um candidato ideal. Vai aparecer muitas opções para vocês e muitas coisas
para vocês entenderem e estudarem mais. Matriz de conteúdo. O que seria essa matriz de conteúdo? É basicamente para fazer tudo do seu processo seletivo. Então, desde roda de conversa, competições, jogos, materiais, capacitações e como ela funciona. Talvez a imagem esteja um pouco pequena aí, mas eu vou mostrar para vocês que essa matriz, elas têm aqui, ó. Tá vendo meu mouse aqui? Na parte de cima, não é na parte de cima, mas na parte vertical, a gente tem racional e emocional. Então, tudo que for racional vai estar mais aqui embaixo. E o que seria coisas racionais dentro do processo seletivo? Métricas, avaliações, perguntas do processo seletivo são coisas mais racionais. Coisas que a gente vai ter uma resposta certa, uma coisa definida, um número, uma métrica. Emocional. Coisas que você vai trazer no processo seletivo que sejam mais assim, uma roda de conversa, que seja um momento de conexão, um momento de engajamento do time. Isso tudo é emocional e coisas dessas você pode colocar mais para cima aqui. E aqui embaixo, reconhecimento e decisão. Então, essa parte está muito relacionada à educação e convencimento. Então, quando a gente vai aqui, olhar os 4 frames que a gente vai ter um balanceamento. A gente quer que o nosso processo seletivo ele tenha um pouco de tudo. A gente quer que tenham ações que estão mais na parte de entreter. Então, entreter, fazer as pessoas ficarem felizes, digamos assim, uma forma mais simples. A gente vai ter coisas que quer inspirar as pessoas, então a gente vai ter momentos inspiradores, a gente vai ter momentos para falar do futuro da empresa júnior da gente, as metas que a gente tem para alcançar, vamos inspirar as pessoas. Aqui embaixo, vamos educar. Então, vamos trazer capacitações, vamos trazer treinamentos e convencer. Aqui eu acho que são muito ações de realmente convencimento das pessoas e fazer com que elas realmente sintam a vontade de participar da sua empresa júnior, né? Então, eu tô dando um geralzão. Não sei se a explicação ficou da melhor forma, mas é uma coisa que vocês podem pesquisar no Google, matriz de conteúdo, que vocês entendem melhor. O ideal num processo seletivo é que tenha um pouquinho de tudo, um pouquinho desses 4 quadrantes. Agora, uma que eu sei explicar melhor. Matriz de competências. O que é que vocês vão fazer aqui para avaliar as pessoas? Deixa eu só dar uma tossida aqui, gente. 1 minuto. Uma tossida e um golinho de água. Vamos lá. Competência 1. Imagina que você vai botar comunicação. E aqui, colaborador 1, você vai botar Camille. Camille está participando do processo seletivo e a gente vai avaliar a comunicação dela. Quando você vem aqui de nível, você vai dar uma nota de 1 a 5 no nível que você acha que a comunicação de Camille está. Então, se Camille for muito boa, ela foi excepcional na comunicação, a gente dá nota 5 para ela. Camille levou nota 5 em comunicação. E aí, interesse. Aquela pessoa não tem interesse de aplicar essa competência, então, sei lá, a pessoa nas dinâmicas ficou calada o tempo todo, não interagiu com o grupo. Então, ela não teve muito interesse de botar essa competência na prática, a gente dá uma nota 0 para ela. Ou então, ela teve muito interesse, Camille foi muito comunicativa na dinâmica em grupo, a gente dá uma nota 1. E aí, ela levou que notas? Ela levou nota 5 no nível e levou nota 1 no interesse. E agora a gente vai analisar as outras competências de Camille. Camille teve a boa comunicação, mas ela também foi desenrolada, ela foi proativa, ela foi inteligente, ela foi criativa. Deem as notas para as pessoas, que no final você vai ter um número. Se as pessoas tiveram numerações altas, boas, se foram boas nas competências, você avaliou que ela realmente faz muito sentido ser aprovada no processo seletivo de vocês. Mas se as pessoas tiveram notas baixas em todas essas competências, talvez faça mais sentido eliminar aquela pessoa do processo seletivo e aí dar o feedback para ela
você precisa melhorar nessa e nessa competência, tente da próxima vez, que aí você pode participar novamente e, quem sabe, entrar no nosso próximo processo seletivo. Boa? E aí, gente, agora a gente realmente chegou no momento final, assim. Queria saber dúvidas e feedbacks gerais do que vocês acharam do processo seletivo da gente. Da capacitação de processo seletivo, né? Digam aí. Eu gostei bastante. Abordou vários pontos que são importantes, né, para os processos seletivos, né? A capacitação é muito enriquecedora. Então, eu gostei, foi muito legal. Boa, Aline. Obrigado. Camille colocou que foi muito esclarecedor, muito completinha. Ai, gente, eu fico muito feliz. E Carlos colocou aqui que achou muito legal. Valeu, gente, então. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Eu queria saber só uma coisa. Aline, de qual empresa júnior você é? Só da Preserve. Boa. Então a gente tem hoje aqui o pessoal da Alimente e da Preserve, né? Que eu sei que Carlos é da Preserve também. Isso? Isso, eu sou a diretora do RH da Preserve. Boa, gente. Agradeço demais a participação de vocês. Por último aqui, só o slidezinho da FEGEP, né? E vou encerrar a gravação também.